Boa tarde. Para iniciar, eu queria agradecer a todos que estão aqui hoje por terem confiado na BPI nesse tema novo e tão desafiador, e que a gente começa uma nova trilha, que é a trilha dos direitos extravagantes, dos termos extravagantes de propriedade intelectual no âmbito do SEDUC. E para iniciar essa jornada, eu tenho que render o meu agradecimento especial ao Valdir e à Fernanda, que são os coordenadores do curso e que toparam esse desafio de montar esse primeiro curso de Direito Publicitário. A ferramenta de tradução com base em inteligência artificial tem as suas limitações. E a primeira dela é que a gente não pode sobrepor a fala. Então, é importante que a gente, recomendável que quem quiser fazer alguma intervenção, faça uso da mãozinha ali, do reaction, de levantar a mão, para que a gente ajustes necessários para que a ferramenta funcione. Quem não quiser ter acesso a essa tradução, que é uma tradução literal, enfim, que vai servir como base apenas para ajudar, é só não entrar no link. Aproveito aqui também para fazer uma outra ressalva. A língua da tradução, cada um vai escolher a sua. Então, a gente vai deixar, eu coloquei o inglês como base, porque para agora a Catherine poder me entender, enfim, e ler e ter acesso à informação, e eu vou trocar ali para que para português, inglês, conforme for a dinâmica, para que todos possam entender o que está sendo dito. Então, sem mais delongas e com meu pedido de desculpas e agradecimento a todos, eu passo a palavra ao Valdir Rocha para que ele faça a introdução do tema do curso e da nossa primeira palestrante. Obrigado, Renata. Obrigado a Fernanda também por esses meses de organização. Estamos testando essa nova ferramenta, parece que está dando certo. Eu vou apresentar a minha querida amiga Catherine Bate, que eu chamo de Cathy, carinhosamente. Nos conhecemos há muitos anos e eu vou mudar para o inglês para facilitar o diálogo com a Cathy. Cathy, welcome to our course. We are very honored to have you here. We've known each other for many years. We spoke in seminars in the US and in South America. You were a very active member of the Global Advertising Lawyers Alliance, and you are now an emeritus member, although very young. Emeritus members are usually over 70, but you're so young, and because you left private practice to join Ad Standards, you have obtained that title. So I'm going to read your short bio, and then the floor will be yours. But before reading your bio, I'd like to say that I know that you're an actress and a singer, and so I think it's going to help everybody to understand your presentation because you're accustomed to acting in musicals. So it's a good tool for a teacher. Catherine Bate joined Ad Standards in 2019 and currently serves as its president and CEO. She's a recognized leader in the field of marketing, advertising, and consumer product regulatory law in Canada. Previously, Catherine chaired the marketing and advertising law groups of 2 national law firms and is a proud emeritus member, as I said, of Gallen. While in private practice, Catherine advised clients on issues ranging from consumer marketing and advertising strategies, promotions and sweepstakes, and data privacy practices. She also advised clients on consumer protection matters, product claims, labeling compliance, and navigating the rules around specially regulated products. Catherine holds a JD from the University of Toronto and is a member of the Canadian Bar Association. So, Catherine, the floor is yours. Thank you so very much, Valdir. So wonderful to be here. Thank you so much for the introduction, and to the ABPI for having me. It's my absolute pleasure to be here today.
I fear there is bait and switch because I won't be singing today. That wasn't part of the deal. But hopefully we'll be able to share some insights on advertising law in Canada as we go. Just give me a moment here to pull up the screen share and bring up my slides. And hopefully that's showing for everyone. Wonderful. Yeah. Great, great. So as I go through the presentation today, a few points that I want to cover, and I'll just start by giving you a bit of a roadmap to begin. First, going to talk a little bit about AdStandards, which is Canada's self-regulatory body for the advertising industry. And through that, talk about the Canadian Code of Advertising Standards, which is the basis for the self-regulatory system here in Canada. I'm then going to move to talk about environmental claims and greenwashing, and in particular, how the code applies. This will be kind of an example of how to apply the code to advertising in Canada. I'll then talk a little bit about comparative advertising, as well as IP protection. And then I want to spend a bit of time on advertising to children. There's a lot going on in this area, has been for some time, but particularly the advertising of food to children is quite an evolving area, I think globally, and certainly here in Canada as well. And then finally, I'll touch briefly on health product advertising in Canada, depending on how much time is left, just to give a little bit of an overview and some of the particularities of how we approach drugs and health product advertising here. So with that, to kind of set us up for now, let me talk a little bit about AdStandards. So AdStandards is the self-regulatory body, as I mentioned, for the advertising industry here. We are a national organization, and in Canada, we are independent of any government or any corporation, and different self-regulatory bodies operate differently around the world. For us, we are an independent, not-for-profit company. We were founded by the industry and continue to receive our funding from supporters from the advertising industry. And really, we were founded with the belief that if advertisers would govern themselves, that would build consumer trust in advertising and therefore be beneficial for both the advertising community as well as for the consumers, and as well help align everything with government requirements. We've been around for 60 years. We're celebrating the 60th anniversary of the Canadian Code of Advertising Standards this year. And our mandate is to help ensure that advertising is truthful, fair, and accurate. So a little bit about how self-regulation works, in particular talking about it here in Canada. And so I just need to move something on my screen. Hopefully this doesn't mess up anything. Just so I can see my own slides. There we go. In terms of the in terms of how the system works in Canada, again, AdStandards really sits at the center of three different stakeholders: the government and the regulations, regulations and legal requirements, the public, general public, and consumers, and finally, of course, the advertising industry. So we work on a number of different levels through self-regulatory codes, through helping advertisers comply with regulation, and developing guidelines and education tools to help the industry comply and to do the right thing by consumers. So as I've mentioned already a few times now, the Canadian Code of Advertising Standards, and this is really our core document. It's central to what we do. It is a document developed by industry with AdStandards. We continue to update it, whether it be through the code itself or through interpretation guidelines. And I'll explain what those are in a little bit. But the interpretation guidelines really take the language of the code and help to keep it current, taking into account current events, current trends, current consumer concerns, or new developments in the law. And how we work, we accept complaints from the public
or from advertisers. We have a couple of different systems for adjudicating complaints. When a complaint comes in from the consumers, we respond to every single consumer who reaches out to us. And if their complaint raises a potential issue, a potential violation under the code, then we adjudicate it at a staff level to see whether there is potentially an issue. And then the matter goes forward to an independent standards council. Our standards council's made up of individuals from the general public as well as the advertising industry, and they look at the ad, at the code, at the advertiser's response and the consumer's complaint to adjudicate whether or not there is a violation of the code. Competitor complaints are also handled in a similar manner, with complaints coming in through to ad standards, first adjudicated at the staff level, and then going through an advertising dispute procedure. We do publish our cases, but they are, we only publish those that result in violation. And if the ad is no longer in market, they are published on an anonymous basis. And for information about the code, you'll see the link to the code on our website as well, if you want to do some deeper diving there. I'll highlight a little bit about the code and then go into to some examples here as well. But primarily the clauses in blue, clause 1 and 3, 10 and 14, that's where we see the most number of consumer complaints. So we tend to see consumers most concerned about accuracy and clarity. Again, I'm going to unpack that one a little bit more in terms of what's involved with that in the context of greenwashing claims. Not surprisingly, price claims, particularly in this global economy, everyone wants to make sure they're getting the deals that they were promised. And then in addition to these requirements on the left are really about truth, accuracy, align with our federal legislation more or less, which is the Competition Act, and the regulator is the Competition Bureau. And these deal with what our Competition Act would call deceptive marketing claims. Then clause 10 and clause 14 are a little bit different. They are dealing with standards. So what is acceptable in advertising, not just what is truthful, what is accurate, but what is acceptable to be included in an ad. So clause 10, for example, safety, considers whether or not the ad is somehow encouraging dangerous or unsafe behavior. That might be something that seems as innocent as having a child on a skateboard, but the child isn't wearing a helmet or appropriate padding. So that would be a dangerous situation. And if it seemed to be encouraging that, mimicking that kind of behavior, that could be a violation of clause 10. Unacceptable depictions and portrayals looks at things like standards of decency. So racism, sexism, those sorts of issues are addressed in advertising under clause 14. So let me move over to talk more specifically about green claims and greenwashing next. So I mentioned I'd unpack clause 1 a little bit more, and I'm not going to go into it word per word, but a little bit of information about it just to give a flavor for what this is about. And as I say, this clause 1 aligns as well largely with the requirements of the Competition Act. So through this clause, you see a little bit about the Canadian system, both what our federal regulators look for, as well as the self-regulatory system. So in basic, we're looking at whether that the ad must be truthful, must be accurate. And we're also considering not just the literal meaning of the claim or the statement or the ad, but also the general impression that it conveys. So it's possible that the text of the ad is literally true, but if there's an underlying general impression, sometimes call that a different consumer takeaway, that could be a violation of the code, even if the text is technically true. Another requirement, again, all under this clause 1, ads must not omit relevant information. So in other words, if there's something that the consumer really needs to know to actually understand what's being promised in the ad, that needs to be disclosed in the ad. And if it's failed to be mentioned, that could be a violation of the code. Offers must be clearly stated. That's probably self-evident. If you can't make head or tail of what's actually being promised, then that could be a violation of the code.
Disclaimers. You could do a whole seminar just on disclaimers, and I won't. But disclaimers are, used in advertising, can be used effectively to clarify a message, but should never contradict the main message. So if you have a big heading saying everything is on sale, you can't have a disclaimer that says except for half of the items in the store, as an example. Everything would be everything, and disclaiming half of it would be a contradiction. And finally, all claims must be supported. So in that case, we look for adequate testing to support the claims, particularly when we get into scientific claims, and we'll talk a little bit about that in the context of greenwashing. So I mentioned the interpretation guidelines, and here's an example of where we have interpretation guidelines coming up. For green claims, we have a specific interpretation guideline that informs Clause 1 about how to think about green claims. And basically what this interpretation guideline says is to have a look at the Competition Bureau's guidance. And the federal regulator has been changing their guidance. They used to have something very detailed, very complicated, claim by claim by claim. And they stepped away from that, in part because the document they were relying upon had fallen out of date. And the science and the claims and the concerns really changed so quickly in this area. So instead, they moved to more general guidelines, much of which will be reflected in my next couple of slides. But we also direct our Standards Council and therefore encourage advertisers to look at the ICC framework for responsible advertiser marketing and communications. So while we don't have in Canadian law or specifically under the Canadian Code of Advertising Standards, we don't have definitions, for example, of what is sustainable. Our council can be informed by what the ICC framework suggests and then consider it from a Canadian context and in the context of the ad in question that we might be adjudicating. So when we look at what this means in terms of how to look at greenwashing and how to stay compliant with environmental advertising, a few things to avoid. Vague or non-specific claims. This is often because of that concern about the general impression and what is the consumer takeaway. So saying something like good for the environment or kind to the planet are open to a lot of different interpretations. And unless you can substantiate and prove each of those interpretations, better to be more specific. Not good for the environment, but 50% less plastic waste. There's something tangible and concrete. Overreaching or absolute claims. We see this occasionally again with no qualifiers, something is green. There might be something about the product that is better for the environment than an alternative, but what does green mean? And the same with this overreaching or absolute, something like save the environment. One product, one service is unlikely to save all of the environmental concerns that we're facing, but it could be a better for the planet choice based on particular factors. Similarly, we're seeing consumers picking up and complaining more about claims that are promising improvements where the product really only promises less or provides less harm. So let me unpack that a little bit. We have this example of clean the air by driving this car, or this car will result in cleaner air. Well, the car isn't actually going to be cleaning the air. The pollutants that are in the air are still going to be there. This car, if it's an electric vehicle, for example, may just not be making it worse or not as worse as some other options. So noting that difference between promising improvement, maybe overstating a claim where it's actually an important claim to make, but it's really about being less harmful than other alternatives. So what you want to be is specific. So here are some do's to stay compliant in the Canadian regime with environmental claims. Be specific, for example, 5% less packaging. Consider the general impression, which we've talked about in a few of those don'ts.
And that includes, what does your image show? So you've got your claim with the, talking about it being better for the environment with the green pastures, the rolling streams, the clear blue sky, is something unintentionally being overpromised in that imagery. And finally, substantiate. You have the backing for the claim. Make sure that the claim matches the data and the data matches the claim. So the standard for Canada is requiring competent and reliable evidence, reflecting the principles of research and the current state of art with respect to the science that is available. So under the Canadian Code of Advertising Standards, it's not a perfect, must be proven beyond a reasonable doubt, but we're looking for solid evidence to show that the claim is substantiated. Now, let me pivot for a minute and I'll talk about comparative advertising and a little bit about IP enforcement here in Canada. So again, for me, as at Ad Standards, we start from the code and look at comparative advertising under the code, which speaks about advertisements not unfairly, and I'll underline unfairly, discrediting or disparaging competitors, their products, or over-exaggerating the nature and importance of a competitive difference. And I say unfairly because, of course, in a comparative ad, you want to show two different things and claim why one product is better than the other. But the guidelines and the requirements are to ensure that it's done in a fair manner. And I've got some examples to look at from our guidelines in terms of when it crosses the line and is no longer just making a point of difference, but is somehow unfairly disparaging, discrediting, or improperly exaggerating a competitive difference. Again, for anyone who wants to dig deeper on our website, you can find guidelines. These are a little older guidelines, but they are tried and true and still valid for comparative advertising, as well as use of research and survey data in advertising. So when we look at comparative advertising, first pull out from the guidelines that I'll give is that the comparison has to be a fair comparison between similar features and similar products. So are we comparing apples to apples or apples to orangutans? Something entirely different that's not meant to be compared. Some examples of what wouldn't meet the standard. Making a comparison to say our product is better with a competitor's product that's no longer on the market. So for example, an older version of a product. Not fair to imply or to state that product A is better than product B if product B has since updated and you're making the comparison against the old version. To claim that a product will last longer than a competitor's product when the products are different sizes. So you've got the large shampoo bottle and the small shampoo bottle. Well, we know that the large bottle will last longer just by basis of how much liquid is in that bottle. So it's not fair to suggest that the product will last longer when it's really about the size. Or to suggest that a competitor's product is significantly smaller, less substantial, somehow different or inferior with barely discernible results to consumers. So there may be, again, a technical point where something is bigger, is better, is improved, but is it consumer relevant? Would the consumer even notice? And if the consumer wouldn't even notice, then that would be an unfair exaggeration of that difference. Similarly, products or services may not be unfairly discovered by a claim made in an ad. Again, to claim a competitor that's new to market isn't as trustworthy. Well, of course, they're not as known and tested by consumers because they're brand new. So again, that's not a fair point of comparison. Similarly, it would be unfair or disparaging to imply inferiority with how a product is interacted with in an ad. So for example, in Canada, you very rarely, and it could raise issues under the code if you did, see a consumer picking up the competitor product and tossing, making a face at it and throwing it into the trash, or crumpling it up and destroying it, seeming to have a really negative reaction to it. That is unlikely to be acceptable.
And these are examples of the same. Obviously, if you're showing the competitor product not performing as well, but because it is in part not being demonstrated in a way that it's supposed to be used by the manufacturer's instructions, that would also be an unfair demonstration or an unfair comparison. And I'm just, for the sake of time, going to move a little further along. Also, again, as I've talked about with the case of greenwashing, to make sure that the claim matches the substantiation matches the claim. Similarly, look to see whether or not the factual support is justified and meets a claim that the advertiser wants to make. So for example, saying that a product is better or best when it's leading in sales, but that's not actually a performance claim, that would likely be misleading, and so it isn't a fair comparison. I want to move next to talk a little bit about comparative advertising and imitation under the code. So this clause doesn't come up very often in the code, but I mention it for those who want to do a deeper dive into Canada's Trademarks Act as well, in terms of the issue of confusion. And I'll leave that to the trademarks experts, and I know I'm lecturing to some of them here today, but in our Canadian Code of Advertising Standards, we do have a clause that deals with imitation. So copying or imitating slogans, illustrations in such a way as to mislead the consumer. This clause can come up quite often in comparative advertising scenarios, particularly if there's a dispute between advertisers. In the trademarks scenario, it comes up in the context of a passing off claim. Does one advertiser seem to be implying that they have the properties of the other brand and are confusing the consumer? Quite commonly, actually, this comes up in the case of deceptive mailers in Canada. So direct mail advertising, where sometimes fraudsters will use the Canadian flag or other symbols of the Canadian government and make it seem as though it's coming from the Canadian government. They don't say it, but they use the emblems and whatnot to make it seem as though it's coming from the government, to try and entice people into scams or other deceptive practices. Now, as I said, I want to speak a little bit about advertising to children, since there's a lot going on here in Canada. We have a very robust framework for advertising to children. Going back to the 1970s, advertising on broadcast television had to be pre-approved before any ad that's directed to a child went to air. And that is still the case. And Ad Standards is charged by the federal regulator. In this case, it's the Canadian Radio and Telecommunications Commission, the CRTC. We are charged with the duty to pre-clear advertising for compliance with the broadcast code. We do also pre-clear food commercials, and I'm going to talk a little bit about the food piece as well. We review food commercials in all media for compliance with our food and drugs legislation. But as I started talking about the broadcast code for advertising, that is kind of the linchpin and where the Canadian regime for advertising, responsible advertising to children begins. And then it is complemented with another provision under the Canadian Code of Advertising Standards that speaks specifically to advertising to children. That is supported by our complaint system so that we receive complaints if there are issues with advertising to kids. And I'll say that we receive very few complaints from a broadcast perspective because those ads are all pre-cleared before they come to air. But occasionally we'll get complaints under the Canadian Code of Advertising Standards. And the new piece in all of this is the Code for Responsible Advertising of Food and Beverage Products to Children. Before I talk about that new code, I want to talk a little bit about the role of food in broadcast advertising to children and also under the Canadian Code of Advertising Standards. When you look at advertising under the Canadian Code, and this is a text-heavy slide that I'll leave you with if you want to unpack it,
But we've, for a long time, have had rules and requirements that we look before an ad even goes to air in terms of how to depict food responsibly. So in children's advertising, the ad needs to support healthy eating habits. At mealtime, for example, the complete meal has to be depicted. So if you're showing the bowl of cereal, that has to be accompanied by the milk, by the fruit, by a protein source, so that it makes up a full meal for the child. The amount of food product featured in the children's message must be consumed by a person in a single situation, or intended to be consumed, I should say, by a person in a single situation. So no downing the whole bottle of juice. It's a glass, and it's a 250 ml glass, or whatever the recommended serving size might happen to be. And again, we have requirements that have long been the case under the Canadian Code of Advertising Standards as well. Similarly, again, showing mealtime appropriately. So no sneaking the chocolate bar instead of the main course for meal. Showing snack food as snacks and meal food as meals. And again, not showing excessive consumption, but showing what's expected to be a standard serving size. Now, the new piece is this code for the responsible advertising of food and beverage products to children. This is an industry code. It was developed by the advertising industry coalition of advertisers, of Restaurants Canada, the Canadian Beverage Association, and industry associations, looking to provide a model for responsible advertising in a self-regulatory context. Ad Standards supports this through both enforcing with pre-clearance and also complaints mechanism under this new code. And it is very new, so advertisers had a year in which to bring their advertising online, and we fully implemented the application of the code in our pre-clearance just in July of this year. And just a few days ago, October 1st, our complaints procedure went live. So it is very new. And the basic rule for this is that there are prescribed nutrition criteria, the HFSS criteria that everyone is familiar with from a global perspective. Healthy foods, the fat, sugar, sodium must be under certain limits. And if only those foods can be advertised to children. So our role is to look both at the proposed advertising, look at the food to see if it complies with the applicable nutrition criteria, and if it does not, to look at the ad to see if there are indicia about it that would mean that it would be targeted to children. That can be what is being advertised, how it's being advertised, the nature of the ad. Is it children? Is it sing-song? Is it a parent? Is it an adult situation? And then finally, where it's advertised. So is it a broadcast television show? 15% has long been the threshold in Canada, is a 15% audience or lower that are children in the audience. Or for example, is it on an age-gated website like an alcoholic beverage website where kids wouldn't be or shouldn't be unless they are lying about their age to get in. So all of those factors get considered to see whether or not something is primarily directed to children. And for this, it's 13 years of age or under. Now, I did want to talk a little bit as well about health product advertising, because we have some very particular rules in Canada dealing with health products. It is probably the most complicated thing to advertise in Canada. When I say thing, I'll unpack what I mean by that in a moment. But it is a system where we have laws, we have regulations, we have guidelines that inform those, both from our regulator, Health Canada, and all of its various divisions, as well as additional rules from the self-regulatory perspective. So there is a lot that goes on if looking to advertise health products here. And so what do I mean by health products? We have a bunch of different categories in Canada. Primarily from Ad Standards perspective, we're looking at 4 different categories. Non-prescription drugs,
natural health product advertising, vaccines, or medical devices. There is also advertising for prescription drugs that is allowed in Canada, but I'll unpack that as well because that's a whole other area, or very particular, especially if you're familiar. And I admit I'm not as familiar with the situation in Brazil, but if you're familiar with the American situation, it's a very, very different beast up here. So there are essentially two guiding principles for all of these categories of health product advertising in Canada. Starts from a prohibition, thou shalt not, you may not, beginning first that you cannot advertise in a way that is false, misleading, or deceptive, or creates a false impression about a product or its attributes. That seems fairly straightforward on its face, but what this really goes back to is what Health Canada has authorized for the particular products. So in each of these categories, natural health products, which are like supplements, vitamins, that sort of thing, any kind of a drug, any kind of medical device, there are terms that are issued by Health Canada or its various divisions when it reviews the science behind the product and determines what it is actually authorized for use for, what are the contraindications, what are the hazards that need to accompany it, what balancing information needs to be said about it so that it's not misleading in some way. So this can be quite complicated because there will be a bullet point in the product license that makes a claim, and that bullet point then gets built into a 30-second advertisement. So a lot of work that's done to help the advertiser not step outside of the bounds, not to somehow imply or state more than what the product is authorized for, and yet help them get across all of the points about their product in the advertising as well, so that it doesn't end up being false, misleading, or deceptive. Because in this case, the substantiation all comes from those product licenses, terms of market authorization, different terms for them, but it's all about what Health Canada has approved. The other, as I alluded to, there's also a very particular requirement with respect to prescription drugs. In Canada, prescription drugs can only advertise the brand name, the price, and the quantity. So this comes from the old days of pharmacies when you could say, I have this product, this is what it's called, this is what it is, this is how much it costs, and this is how many pills are in that bottle. And that's kind of the end of it. So this contrasts, for example, with the American approach of being able to have balanced advertising, but therefore saying everything that a prescription drug does, both the positive and the negative. Here, it's a very restricted world in terms of what one can actually say. So a lot of the prescription drug advertising in Canada is purely brand recognition. So our analysts help advertisers to stay on the right side of this, again, quite often in terms of general impression, because it's the balance of the advertiser wanting to tell a story that will speak to their target market, have the right people asking their doctors about the product to see if it's right for them, and yet not implying or not indirectly saying through the ad what the product actually does. It's a very strange position for advertisers, and a very big challenge for the advertising agencies that are left to try and get the brand name out, make it relevant, and yet not say what it's all about. So with that, I think I've allowed a little bit of time for questions, if there are any from what we just went over, and always happy to pick up the conversation outside of the lecture, and our website is also there as well. Just let me stop the share so I can see everyone again. Thank you very much, Kathy. Very interesting presentation on several hot topics in Canada. We also have these issues being debated in Brazil and being decided by CONAR. I'd like to start with one short question, then I'll open to the audience. If someone wants to use the chat, but I believe the chat is being used for simultaneous translation. So
If it's not possible to use it for both, then we open the microphone and the person can ask the question verbally. So my only question is regarding AI in advertising. We are using AI right now to translate your presentation and my speech as well to the audience, which is not necessarily my case. I could speak Portuguese, but in the benefit of your understanding, I'm doing it in English. We have some new cases in Brazil of AI in advertising, and the most debated one has been taken to CONAR, and CONAR has decided it, but I'll leave it to Juliana to mention it. We will have a panel on AI in advertising later in the course, but since you will not be with us, we would like to hear from you on your cases regarding the use of AI in advertising, and if there is a case that has been decided by Ad Standards that you would like to highlight. Thank you. Thank you for the question. It's an excellent question. Interestingly, we don't yet have a case. And I think that's in part because consumers can't tell if it's smart AI, if it's good AI. It's really hard to tell. And I'll take a step back for a moment as well, because AI in advertising has been used for a long time. Of course, it's well known now. It's being used more broadly. But whether it be for design work, for ad placement, for all sorts of things, AI has been a part of the advertising ecosystem for so long. So the newer ethical concerns with the generative AI or the smart AI do raise implications for what could be, what could come. At the end of the day, as I say, we don't have any cases yet, because if it's done properly, shall we say, if it's done right, if it's done well, maybe put it that way, if it's done well, the consumers may not even know or wouldn't likely know from the resulting ad whether AI had been used either in its generation or its placement. With respect to the content of the ad, though, the same principles would apply. And so when one thinks of what could come from an AI representation, the most common example I would give that we talk about, for example, is, again, not from a case, but just from principle, an image of a product. So one is created by AI, or an interaction with a product or a service is created through AI, and that is used in an ad. It would still come down to the question of whether or not that depiction is truthful, accurate, or is somehow misleading. The same as if the photo was altered in some way, the same issue would arise. There have been conversations about whether AI should be disclosed when AI is used in an ad. At this point, we're not moving in that direction, again, because AI has been used on some level for so long and in so many different ways that the additional capabilities of it now so far seem to raise the same sorts of issues. That's independent of creators' rights and those sorts of things. But when just looking at it from an advertising law perspective, in terms of whether it's accurate, whether it's misleading, whether there are standards of decency or other standards that are broken, it would be the same requirements that would apply. And I'll just end the question. Sorry, I'm going on about this one. This one's a juicy one. But there's also questions, of course, with respect to the placement of AI, and that tends to really revolve in Canada around the privacy issues for targeted advertising. So Canada does have a program requiring disclosure for the practices of interest-based advertising. Ad Standards supports the compliance arm of that. It's the DAAC, the Digital Advertising Alliance of Canada, and their Ad Choices program, and we're the compliance partner for that. So in that case, with respect to the targeted advertising and interest-based advertising and all of the
all of the computers that serve up those ads, that tends to come to a privacy issue in Canada. Thank you very much. Now the audience can ask questions. Raise your hand if you wish to do so. Fernanda Magalhães. Thank you. I actually had thought about this same question in terms of the topic for Valdir. And I was just thinking here to myself, you gave such a great presentation, Kathy, that the chat here, the worldly translated, I kept looking and it literally, it looked really good. But you speak very calmly, very, with a good timing. I talk very fast. So let's try now, worldly. Let's see if it's going to do a good job with me being the speaker. But aside from that, since Valdir already covered AI, I was wondering, you spoke about the pharmaceutical industry. And yes, I think anybody who has seen advertising in the US from a pharmaceutical brand has noticed how outside of that realm of limiting to the brand, to the quantity, and to the price, the advertising in the US actually is. And I was wondering if Canada sees a lot of, what's the impact that the Canadian market feels in terms of importing that advertising piece into Canada or controlling that, since the internet, obviously we have no boundaries. How do you control that messaging from going from a very aggressive market as the US to Canada, and how's ad standards control that or prosecute that afterwards? That's another really great question. So I'll talk about it first from the consumer perspective, and then how we deal with it at ad standards. So Canada is quite used to being the little next door neighbor. Our culture is often, if not always, in some ways dominated by the United States. So back in the days of broadcast television, we saw everything, all the programs coming up from the US, and then some Canadian programming as well. We definitely see the US ads. It is it can't be shut off. It can't be stopped at the border, whether that be from bleed across the border in broadcast and radio, or of course on the intranet. It's going to be found. From a prosecution perspective, whether that be from our regulators or from ad standards, we really don't have jurisdiction over US or any foreign countries' advertising. So unless they're somehow targeting a Canadian, so for example, email, digital advertising, are they actually targeting, are they trying to blacklist or to geofence? And unless there's an effort to try to reach the Canadian market with the advertising, then it's really outside of the jurisdiction in terms of what we can do. That bleed is just part of it. I'll go one step to say it means that although we see the ads, even though they're not allowed in Canada, there's been interesting examples, and I don't want to pick on one particular company, but I will use this example because it's been all through our media, which is that of Ozempic. Because from the States, people know exactly what it's about. And beyond just what's allowed to be advertised in the States, from social media, from influencers, from celebrities, talking about Ozempic being used as a weight loss alternative. In Canada, it's not licensed for that, nor could it be talked about for anything in particular. So the advertising and the pharmaceutical companies have been very careful in their advertising. They are compliant, they come for pre-clearance, and they do everything. But there's been some negative press saying, oh, because there's an ad in Canada, it's been thought to be promoting weight loss in Canada outside of its license. But it's the confusion in the market, because that bleeds forward from the United States, or it's in consumers' mind, or it's from the latest influencer or a celebrity post. So there was actually a challenge several years ago that didn't make it up to the Supreme Court in terms of whether these restrictions are even still viable under our Constitution and freedom of speech, because everybody kind of knows it anyway.
But that case did not end up going forward. The plaintiff in that case ran out of money before it got to the Supreme Court to actually test the case. So for now, we still have this limitation on speech in advertising, but every day it seems to be a little less relevant. Wonderful. Thank you so much. You spoke about, may I ask one more question, Valdir? You spoke about pre-clearance. I guess Ad Standards has a process for clearance of questions from marketing and agencies. Is that right? So we do. So one pre-clearance category is the children's broadcast advertising. So as I mentioned, in that case, we actually, before an ad goes to air, it is vetted and we issue a number. So an ad cannot go on broadcast television unless it's been approved by its Ad Standards. And we have in the case of children's advertising, we have a committee that looks at it, made up of advertisers and parents and general public. So everyone has to agree that it meets the standards for children's advertising. In others areas, including health products, food, cosmetics, this new category of responsible food and product advertising to food and beverage product advertising to children, our analysts review the advertising. So for a cosmetics ad, for example, for a food ad, for health products, our analysts look at the ad and again, it's more or less required for broadcast advertising. It's voluntary in other media, but we look at ads in those categories for all media, and we help the advertiser to assess whether or not the ad is compliant. Oh, I didn't say alcohol as well. Alcoholic beverage advertising is the other category. So we're looking to make sure that it meets the particular rules, whether that's of that federal body, that's CRTC or Health Canada and laws and regulations. And then our analysts determine if it's compliant in their assessment, and we'll issue an approval number. And that number isn't a get out of jail free card, but it basically lets the regulator know if there's ever a problem with the ad, that the advertiser did all of their due diligence. And so if there was ever a problem, the regulator is more likely to come to us to say, you goofed. And that's happened once that I know of in our history. So we've hit it pretty well as we go along. But generally speaking, it's that way that we can help industry to stay on the right side of these more complicated regulated areas. Wonderful. Thank you so much. We started a little bit late because of the technical problems. So we have time for 2 more questions to Kathy. If anybody wants to do it, please raise your digital hand. Anyone? Well, if not, thank you very much, Kathy. It was a wonderful presentation. I'm sure everybody enjoyed. And Fernanda is clapping, right? Not raising the hand. I hope you can stay with us longer to listen to Juliana's presentation. There will be translation to English, as you've seen. And thank you very much again. My pleasure for being here. I do have a commitment in another hour, so if you see me disappear at the very end, please don't take it personally. I do have to meet to someone, but I'm very much looking forward to hearing. Okay, and Fernanda will now introduce the second class. Fernanda. Obrigada, Valdir. Renata, você quer segundinho para trocar para a gente a tradução? Bom, gente, tivemos uma aula, né, sobre autorregulamentação publicitária no Canadá. É com enorme prazer que eu apresento a vocês Juliana Albuquerque para fazer a nossa segunda hora dessa aula tão especial. A Juliana é vice-presidente executiva do CONAR, advogada formada pela PUC São Paulo, com pós-graduação em Direito Constitucional e mestre em Direitos Difusos e Coletivos, também pela PUC São Paulo, desenvolvendo pesquisas e com atuação nas áreas de regulamentação da publicidade online, direito das comunicações e autorregulamentação. Ela trabalha no CONAR desde 2001, junto ao Conselho de Ética da entidade, e é uma das pessoas mais respeitadas dentro do Conselho. Eu tenho o prazer de assisti-la muitas vezes, conduzindo os trabalhos do CONAR. Então, Juliana, como disse o Valdir, o palco é seu.
Muito obrigada por estar aqui conosco, de verdade, é uma honra para a gente receber você, e tenho certeza que todo mundo vai gostar muito desse olhar sobre o CONAR, entidade que todos os brasileiros conhecem, e muitos dos rostinhos que eu conheço aqui também conhecem e atuam frente ao CONAR, então é um privilégio poder te ouvir nessa próxima hora. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Valdir, também, que eu encontrei no México, falando também sobre a autorregulação da propaganda. Cat, it was wonderful, your presentation, thank you. E obrigada a todos que estão aqui. Acho que é um tema, queria cumprimentar a BPI pela introdução desse curso sobre publicidade. É uma área extremamente relevante, extremamente importante e complexa também, e carente de um estudo mais aprofundado. Então, acho que esse curso veio em muito boa hora. A gente tem discussão no Congresso Nacional, uma série de discussões com grandes marcos regulatórios aí em debate, e é super importante a gente ter uma visão desse quadro maior. As faculdades de Direito não têm uma área específica sobre direitos das comunicações e publicidade, então eu vou aqui compartilhar. Eu fiz uma apresentação que tem um começo um pouco mais geral, e depois eu entro nos temas específicos. Deixa eu só pegar a apresentação aqui. Um minutinho para compartilhar. Acho que eu vou precisar colocar no modo apresentação antes de... Vocês estão vendo a apresentação aqui? Está vendo? Aham, sim. Eu acho que não está no modo apresentação, eu estou com a tela do... Não está. Deixa eu só... Ainda não está na apresentação. É que eu estou com tanta as telas do tradutor. Foi para o modo apresentação? Agora sim, não? sim, Tá. sim. Então, assim, eu pensei assim, um quadro geral, né, do controle da publicidade, porque a autorregulamentação é uma ferramenta que se discute muito hoje, mundo afora, em várias áreas. Até conversava com o professor, foi aprovado nessa semana o PL do Desenrola, né, da renegociação de dívidas, e tem ali uma regra sobre recomendando a autorregulação para as instituições. Então, você vê em várias áreas isso cada vez mais, um uso maior. Acredito que justamente por considerar que toda essa revolução digital trouxe um volume e complexidade, velocidade tão grande que é impossível você contar só com as ferramentas tradicionais de regulação. Necessário um arranjo multicamadas que vem muito pela autorregulação. No âmbito da publicidade, já é tradicional esse uso, a gente tem mundo afora, a grande maioria dos países de economia de mercado adotam essa abordagem mista de controle público e privado, com base, claro, nos marcos legais e a camada de autorregulação. Na Constituição Federal, isso está previsto, né, esse sistema maior de controle público, no artigo 22, que fala da competência sobre publicidade, que é do Congresso Nacional. Então, a gente tem essa regra de competência que vai para a federação e não para os estados, né, a legislação sobre propaganda. E o artigo 220, que fala de liberdade de expressão, e menciona no parágrafo 4º, as áreas que demandariam uma legislação para informar as pessoas sobre potenciais malefícios, né, potenciais impactos do consumo de algumas categorias. No caso do parágrafo 4º da Constituição Federal, mencionando medicamento, bebida alcoólica e cigarro. Aí, abaixo da Constituição Federal, a legislação esparsa, que também fala de publicidade, em particular o Código de Defesa do Consumidor
E essas duas leis, que são a Lei 9294 de 96, complementada pela Lei de 2000, que fala de bebida alcoólica acima de 13 graus Gay-Lussac, que são os destilados, fala de cigarro, que restringe, só pode em ponto de venda, e medicamento e defensivos agrícolas. Então, essa é a legislação básica, mas você tem uma série de outras leis de apoio. Então, a legislação que trata da comercialização de alguns produtos pode, reflexamente, ter regras que se aplicam à publicidade. Por exemplo, um produto domissanitário de limpeza de casa, que não pode ser manuseado por criança, por consequência, você não pode mostrar no anúncio a apresentação contrariando essa regra de manuseio por esse público, né? Que isso poderia implicar num acidente de consumo. Então, em geral, a análise do controle público é feita por meio da verificação da regra que regulamenta o comércio ou prestação de determinado serviço. E aí pode ter uma legislação que se aplica reflexamente à publicidade. Em paralelo, em complemento a todo esse quadro normativo, em 1978 foi estipulado, né, um código de autorregulamentação publicitária, que no artigo 1º fala, né, da necessidade imperativa do cumprimento da legislação. Então, esse é o pressuposto, e depois traz normas adicionais que estão em 50 artigos gerais, uma parte geral do código, e mais 22 anexos sobre segmentos específicos. Esse código criado, instituído em 1978, implementado primeiro foi uma comissão e depois uma entidade que foi criada em 1980, o CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, nesse ano, então, completando 43 anos, e formado por essas estruturas, né, do mercado das comunicações, que são a ABA, Associação Brasileira dos Anunciantes, a Associação Brasileira das Agências de Propaganda, a Associação de Rádio e TV, de revista, jornal, outdoor e internet. Essas são as estruturas fundantes, mas diversas empresas desses segmentos, os principais players, também são associados e compõem a estrutura de autorregulação da publicidade, que é composta, então, como uma associação sem fins lucrativos para a implementação do código e para o exercício de todas as atividades de autorregulação da publicidade. O CONAR, ele tem essa estrutura tripartite, a gente fala, né? O estudante de direito sabe, né, essa divisão entre um órgão normativo, que é o Conselho Superior, um órgão que julga, né, nosso júri, o Conselho de Ética, e o corpo técnico administrativo para receber todas as queixas, o monitoramento e as demais etapas de apoio a essas duas instâncias. E tudo isso para exercer de forma permanente o ciclo completo da autorregulação que a gente faz no dia a dia. O CONAR é membro do ICAS, o International Council for Ad Self-Regulation, o Ad Standards também ao lado da CAT, e de diversos países europeus, norte-americanos, latino-americanos, asiáticos. É uma entidade fundamental hoje. A gente vê que a comunicação é notoriamente transnacional, então é muito importante a gente ter acesso a essas informações sobre a regulamentação fora, sobre os standards, sobre os consensos, e a partir daí criar soluções também que sejam harmônicas com o que acontece fora. Eu vou até mais para frente falar um pouco do guia de influenciadores, e na elaboração desse guia a gente estudou bastante, né, todos os guias do mundo inteiro, e como principal fonte para esses códigos, a gente tem o ICAS, que hoje vem fazendo um papel indispensável nessa troca de informações estratégicas, e até uma tentativa de simplificação do quadro regulatório internacional.
que faz com toda excelência. Também a EASA, né, que é um órgão de referência, a união dos países da autorregulamentação da Europa. E outra referência que aí já no teor das normas, não só de entidade, mas com relação ao teor das normas, é o código do ICC, é a referência principal de todos os CONARs, praticamente, diversos CONARs aplicam, inclusive, o código do ICC diretamente, e a gente sabe que o código agora está passando por uma revisão, e possivelmente vai ter outra atualização no próximo ano, com inovações que todos nós já estamos percebendo, e eles vão também incorporar no código. A gente tem, né, um debate no Brasil sobre a autorregulação. A gente tem cada vez mais modelos de estruturas regulatórias que vêm já com uma abordagem recomendando a autorregulação. A gente tem a Senacom fez um decreto também da Organização do Sistema Nacional do Consumidor, em que fala da necessidade de reconhecer as práticas de autorregulação. Então, você tem cada vez mais uma recomendação para que as abordagens regulatórias, especialmente no digital, já venham com esse reconhecimento dessa camada inicial absolutamente necessária. Então, aqui tem alguns documentos internacionais que já vêm recomendando isso, e progressivamente a gente vê a legislação também no Brasil trazendo essas menções, essas referências. A gente tem agora uma medida provisória na área de apostas em vigor, que fala também da autorregulação da publicidade, e o projeto de lei, né, relacionado a essa medida provisória também. Então, são várias áreas que progressivamente vão reconhecendo, adotando esses arranjos e formalizando. E aí a gente, assim, só para colocar um quadro também mais geral das atividades de autorregulação, do ciclo que seria de autorregulação, além do código, né? A gente tem o Copy Advice no Brasil, que é a orientação prévia não vinculativa. É opcional, né? O anunciante pode pedir esse parecer prévio, e ele não vincula a conduta, é só realizado, de fato, com base numa probabilidade ou não de infração, e à luz das regras em vigor, de todas as decisões judiciais e todas as decisões do Conselho de Ética, é feito esse parecer pelo corpo técnico do CONAR. Além disso, o manejo de queixas, né, depois do código, você tem algumas queixas relacionadas ao descumprimento do código, também o setor de monitoria, com estratégia sazonal, de análise de áreas sensíveis, e aí um procedimento para a solução de controvérsias, que é algo que é constante, né? Que a aplicação desse código, a concretização daquilo que estava previsto nas regras. E a possibilidade de sanções no caso de infração, caso de detectar alguma publicidade que descumpre os preceitos previstos no código. Eu acabei não estruturando a apresentação mencionando os princípios gerais do nosso código. A gente tem princípios, tem estatísticas também, daqueles que são mais usados no dia a dia, objetos de queixa de consumidor ou de queixa de concorrente. Acho que a Cat colocou os pontos principais ali, né, as áreas sensíveis, a propaganda comparativa, que assim, tem alguns momentos que a gente tem uma tranquilidade, mas tem momento que é quase diário a denúncia de concorrente pelos usos dos comparativos, tanto diretos quanto indiretos. O Código de Autorregulamentação Publicitária tem um artigo que fala sobre propaganda comparativa, inclusive ele é usado pelos tribunais, já que a gente não tem uma legislação que mencione isso, que estabeleça esses critérios, e também são muito relacionados à objetividade, à comparação entre produtos que sejam para a mesma finalidade. A gente tem algumas discussões sobre aqueles produtos da mesma categoria, o correto é
comparar produtos similares, porém com a sofisticação das opções, você tem alguns produtos que são diferentes, mas que se prestam à mesma função. Então, tem uma discussão sobre a possibilidade de comparar modelos diferentes, estabelecendo com clareza qual que é aquela versão. Tem a regra sobre a apresentação verdadeira, vedação à discriminação, e aí diversos segmentos sensíveis nos anexos. E a questão que vem, que se apresenta para a gente dos novos desafios e novos formatos, né? A gente, no caso das redes sociais, em 2012, teve nosso primeiro caso relacionado à rede social e, na época, ainda blogueiras, né? Que era caracterizado por um terceiro falando de uma marca, fazendo esse anúncio num portal próprio. De lá para cá, a gente vê o crescimento. Hoje, 80% dos casos versam sobre internet e 62% sobre redes sociais. Particularmente no Brasil, as redes sociais têm um engajamento muito forte e esse número eu acho que tende até a aumentar, que a gente até já está esperando isso para alguns segmentos sensíveis, como apostas. No caso, a gente está de olho aí na nova regulamentação que se abre para esse setor. A partir desse primeiro caso que a gente teve em 2012, foram uma série de outros casos. Em 2018, a gente instituiu um grupo digital, um grupo de trabalhos, que foi composto ali por vários especialistas, e analisando todos os casos julgados, quais eram os principais dilemas, um dilema existencial, né? Ou não é publicidade? E aí também analisando todos os códigos no mundo inteiro, porque a gente via que, por exemplo, vários influenciadores que são acessados no Brasil estão fora, os esportistas, por exemplo, os atletas, os jogadores de futebol, que os mais famosos do Brasil moram em outros países, moram na Europa e postam de lá. Então, aí vem a necessidade de fazer uma regra que não contrarie, né, não mude o sinal de uma recomendação que ocorre fora. E aí, estudando todo esse banco de dados de todos os guias de publicidade por influenciador no mundo inteiro, que o ICAS disponibiliza, a gente conseguiu verificar, né, os cuidados principais, né, o ponto de partida, e em 2020 entregou um texto sobre um guia de publicidade por influenciadores digitais, que também, como a Cat falou, é muito interessante notar as semelhanças. Ele é uma regra de interpretação, ele não muda o conteúdo material das regras, ele olha para a rede e fala como que esse conteúdo material que eu já tenho de regras, de veracidade, de não discriminação, como que esse conteúdo se aplica na rede. Então, ele estabeleceu algumas classificações. O que é publicidade, aquilo que foi contratado e que tem uma compensação em divulgação de marca, a publicidade por influenciador e se submete a todas as regras do código. O que não é publicidade, é um conteúdo orgânico de influenciador, portanto, não é considerado dentro do escopo do CONAR, mas mesmo assim, caso mencione uma marca e caso promova um uso perigoso ou qualquer irresponsabilidade no consumo de um produto, em sede de boas práticas, a gente avisa o autor daquele conteúdo de que aquilo é potencialmente negativo para a audiência dele e pode infringir regras de divulgação de marca comercial. Então, assim, foi uma solução equilibrada, né, para a gente considerar que existe uma série de conteúdos heterogêneos, né, desde o publicitário como não publicitário nas redes sociais, e para cada modalidade apresentar uma solução.
A gente tem uma categoria brasileira assim, que a gente chama de mensagem ativada, que são os recebidos. É uma categoria que é assim, existe uma compensação, mas não existe um controle editorial, não existe um pedido de postagem. São os recebidos na forma individualizada ou os desafios. Por exemplo, algum desafio em que se propõe uma hashtag e pede para postar debaixo daquela hashtag mediante algum brinde. Então, coletivamente, os desafios ou os recebidos também merecem, né, diversos cuidados de divulgação, e acho que a gente, em particular com os desafios, a gente vai na origem, né, se aquele estímulo é correto. Então, a gente já teve alguns casos dessas promoções de engajamento em que a consequência e a postagem do usuário acabava saindo do que era estabelecido como uma comunicação responsável. Por exemplo, no segmento de bebida alcoólica, a gente teve uma campanha em que se promovia uma postagem, todos tinham que postar apresentando sextou, né, fazendo uma cesta com a latinha da cerveja, mas todos mostravam primeiro a ingestão e depois a cesta, e a ingestão tem uma regra no anexo de bebida alcoólica que fala que não se pode apresentar a ingestão da marca, né, na publicidade, e aí nesse caso, tanto a regra de não promover engajamento com menores, então essa mecânica tinha que estar prevendo que não poderia ter conteúdo gerado por menor, e também não premiar quem estivesse apresentando algo fora da regra. Então, esse caso foi julgado e reprovado, porque se considerou que o estímulo estava inadequado e o resultado dele com as postagens dos usuários acabou saindo também do teor das regras. Isso é um mecanismo interessante porque em rede social você tem essa forma de divulgação que é uma origem difusa do conteúdo. Então, assim, no momento em que o usuário posta, é mais difícil para a marca alterar, ela não tem ingerência direta, só o autor do perfil. Então, ter o estímulo correto ajuda a garantir o engajamento também certo. Porque depois, se você controlar a posteriori, o engajamento já é mais difícil exatamente por essa origem difusa do conteúdo. Então, são algumas estratégias que a gente tenta estabelecer para promover, para ampliar essa comunicação ética, responsável nas redes sociais. Outras áreas também, a gente tem áreas sensíveis, a Cat mencionou a questão de alimentos e crianças. A gente teve, e está em implementação, uma regra da Anvisa sobre rotulagem de alimentos que são altos em açúcar, sódio e gordura, que agora receberam um aviso frontal do alto teor desses ingredientes. Essa regra só versa sobre rotulagem, não versa sobre publicidade, determinando, né, a inserção dos avisos nas peças, mas por via reflexa também, porque ao aparecer o produto, aparece a etiqueta, o aviso frontal do índice elevado desse ingrediente. Isso a gente sabe também que muito relacionado à publicidade infantil. Aqui eu acho que no Brasil a gente tem uma certa diferença. Eu vejo que, pelo menos nos projetos de lei e nas discussões regulatórias, se preocupa com a criança de uma forma geral, não específico sobre alimento. Tem também uma preocupação dos alimentos engordativos, mas a preocupação geral com criança em ambiente digital é grande e existe uma pressão regulatória. O CONAR tem um artigo que fala sobre publicidade infantil, um capítulo. Agora, a implementação desse capítulo para a publicidade digital é o desafio. Eu sempre menciono que a questão de fazer uma norma não é mais a estratégia, não é mais o que resolve, né? É como essa regra vai ser aplicada. A gente tem só fala disso aqui dentro na área das apostas, porque
é um segmento sensível. As apostas esportivas eram proibidas no Brasil até 2018. Desculpa, apostas em geral, não só esportivas. As apostas em geral, a única exceção existente era a loteria federal, as loterias públicas, federal e estadual. E em 2018, a gente teve o advento de uma lei que abriu a exploração privada para as apostas esportivas. Então, é o único betting que foi criado a partir de 2018 com essa legislação que mencionava a necessidade de autorização da autoridade do Ministério da Fazenda. E, portanto, dependente também de uma regulamentação pelo poder público. Dando 2 anos de prazo, prorrogável por mais 2, esse prazo esgotou em 2022, sem uma regulação que agora se discute, e aí foi estabelecida uma medida provisória falando da regulamentação dos bettings. Em paralelo, a gente viu uma explosão da publicidade do segmento, e até é um segmento que, em alguns parâmetros, em alguns critérios, é semelhante ao segmento de bebida alcoólica no que tange a proteção ao público infanto-juvenil. Ele não pode, a publicidade desse segmento, assim como da bebida alcoólica, não pode impactar crianças e adolescentes. E também é semelhante à bebida alcoólica com relação à moderação. Não pode estimular o excesso. Agora, a diferença que tem é que o nosso código estava prevendo as regras da bebida alcoólica, o advento dessas regras foi em 1978, e agora, em 2023, a gente vai ter o advento de uma regra que é muito semelhante, mas com a realidade de rede social que a gente tem hoje. Então, a gente está trabalhando, né, o Ministério, a autoridade regulatória também está trabalhando na regulamentação disso, o Ministério da Fazenda mais relacionado a todos os requisitos de licença para as empresas operarem, e já se falou, né, da recomendação, do encorajamento da autorregulação, e nós instituímos um grupo para estudar um código de regras sobre isso. E esse código vai falar muito de proteção da criança no digital, esse capítulo, né? Todas as ferramentas, tanto de lista de bloqueio, para não ter a publicidade direcionada, quanto de age gate, das ferramentas de bloqueios etários, que hoje muitos são a partir de autodeclaração, mas eu acho que isso minimiza bastante, embora não seja, a gente sabe que existe um olhar crítico sobre essa ferramenta de bloqueio, mas entendo ainda que ela é uma ótima solução que reduz bastante o impacto na criança daquele conteúdo que é tido como impróprio para o segmento, para esse grupo. E aí a gente tem também a questão da sustentabilidade. Foi muito, muito bom ouvir a Cat falando sobre sustentabilidade. Eu lembro o atual presidente do ICAS, do International Council for Ad Self-Regulation, o Guy Parker, quando foi eleito, eu lembro que ele falou, olha, os nossos 2 temas prioritários é sustentabilidade e adaptação ao digital. Para a publicidade, eu também considero que são os temas que são os importantes. E aí a sustentabilidade vem nesse contexto de necessidade mesmo que a gente tem de redução de impacto, e, por outro lado, o reconhecimento das boas práticas de empresas quando forem reais, né? Então, esse desafio de comunicar corretamente aquilo que é feito, e corretamente se fala muito da acurácia, né? De não ampliar e não ser genérico, coisa que a comunicação publicitária tem essa característica de ser menos formal, mas para a comunicação dos claims ambientais é necessário ser preciso sob o risco de ser considerado enganoso. Então, esses apelos verdes, o amigo do meio ambiente, o sustentável, e agora vem também outros emergentes, os livres de, né, livre de alguma substância,
e, em particular, a questão da pegada de carbono, que é algo ainda muito complexo. O AICAS vem ajudando bastante, porque alguns anúncios falam, né, ou carbono neutro, negativo, e qual seria a prova dessa conta, né, de balanço e de zerar emissões. E será que essa neutralidade de emissão se refere ao ciclo completo, né, do produto, desde da matéria-prima, fabricação, distribuição, descarte? Então, tudo isso, a gente tem vários textos de apoio. A Cat falou do texto do ICC, o ICC tem textos fantásticos que ajudam muito entender o quadro ali, e são super claros, né, detalhados. Um glossário, inclusive, que acho que um glossário é fundamental, né, para a gente entender quais são os termos técnicos. Vários termos técnicos são usados. Eu lembro de instruções que falavam também de qual que era a prova qual que era a metodologia dessa contagem de neutralidade, e aí você tem textos de apoio. E no ano passado, acho que foi no ano passado, Cat pode até me ajudar nisso, foi lançado também um guia pela Federação Mundial dos Anunciantes, que foi feito, ele é um guia excelente, que foi feito sobre sustentabilidade. Ele tem 5 pontos, 5 passos importantes, então já começa por ser simplificado, e eu recomendo bastante a análise desse guia da Federação Mundial de Anunciantes sobre sustentabilidade, porque dá o passo a passo com clareza e simplicidade daquilo que como fazer correto a divulgação das suas vantagens ambientais, né? Mas a sustentabilidade é algo que para a gente é importante. O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, desde 1978, tem um artigo que prevê uma regra, não só de claims ambientais, mas também falando de não apresentar condutas negativas que impactem, né, negativamente o desperdício de recursos materiais ou depredação de fauna e flora, no artigo 36. E a gente teve o advento do anexo U sobre sustentabilidade em 2011. Esse anexo foi feito depois de um grande processo que a gente teve envolvendo gasolina na época, e diversos denunciantes, Greenpeace, várias prefeituras, e o processo foi muito detalhado, e depois daquele processo se considerou que era necessário criar também um grupo de estudos para fazer um capítulo específico para publicidade com apelos de algum benefício ambiental. E tudo isso, todas essas áreas sensíveis vêm em novos formatos, como se não bastasse a complexidade desses temas ambientais. A gente tem quase que diariamente estou colocando a mais, acho que pelo menos uma vez por semana a gente se depara com uma queixa de consumidor que traz um novo formato. Na semana passada a gente teve uma dentro de um aplicativo do Uber, um anúncio. E aí você tem, assim, notificação em aplicativo, mensagem no WhatsApp, rede social no perfil próprio, rede social em perfil pago, banner, os diversos tipos de equipamento de mídia exterior, mídia indoor. Então, assim, são muitos formatos novos, e, em paralelo, uma nova lógica econômica que foi se alterando com essa realidade de tecnologia da informação, em que a economia não gira mais apenas na circulação de bens e posse, né, e apropriação de bens físicos, mas a lógica acaba sendo a da amplificação, a remuneração em função da amplificação. Quanto mais pessoas tiverem de posse daquela informação, mais se remunera. A partir daí, a gente vê algumas alterações, inclusive nas questões publicitárias relacionadas
quais prejuízos, né? Não só uma publicidade enganosa que vai trazer um prejuízo econômico, mas, por vezes, um prejuízo de atenção. Então, os clickbait, né? Aquelas iscas que têm um título chamativo, mas que depois do engajamento se percebe que é uma promessa ou uma oferta diferente, tudo isso que poderia ser um artifício criativo acaba ganhando outro contorno e ganhando uma profusão maior que acaba trazendo outras formas até de problemas publicitários que se estuda mundo afora. Os dark patterns também, quando a gente se preocupa um pouco com a configuração, né, com todo o percurso de compra, toda a experiência a partir daquele anúncio. Então, hoje você tem uma peça publicitária que vem com QR Code, que já remete para uma outra área, que tem outras informações, e se esse percurso dá para o consumidor as opções e as informações necessárias para boa decisão por parte dele. É isso que eu acho que a tecnologia busca fazer, a gente busca apoiar a tecnologia nesse sentido para ter informação para o consumidor ter autonomia de decisão. E as questões de inteligência artificial, como se mencionou, a gente teve um caso de muito impacto aqui, que foi julgado a representação 134 desse ano, que foi um caso, acho que todos, né? Acho que a Cat não, mas a grande maioria aqui ouviu falar o caso em que uma cantora, que foi uma das maiores cantoras do Brasil, já falecidas, a imagem dela foi recriada por inteligência artificial para participar de um anúncio de uma marca de automóvel. E aí a gente teve uma série de queixas de consumidores mais relacionados ao uso indevido de imagem dela do que a questão do disclosure, do aviso do uso. Algumas queixas falavam, sim, da necessidade de avisar sobre o conteúdo, sobre a natureza daquele conteúdo, que é um conteúdo sintético e não era a pessoa, de fato, participando do anúncio. O processo foi aberto, várias questões surgiram ao longo desse processo, inclusive questões de herança digital. Eu acho que essa questão foi a mais... Teoricamente, a mais simples, eu acho que é uma questão para os tribunais, a discussão sobre herança digital, sobre o consentimento de uso de imagem. A gente tem hoje, no Brasil, a regulação fala atribui aos herdeiros a titularidade para defesa do legado da pessoa falecida. Aí existe, sim, alguns textos, alguns livros que mencionam que essa transmissão do legado não é absoluta, então tem todo um patrimônio existencial que não se transfere para os herdeiros. Por exemplo, você tem os perfis em rede social, que tem in memoriam, né? Depois que a pessoa falece, você tem políticas internas das redes sociais que ela não pode, aquele perfil não pode mais postar da mesma forma, ele precisa avisar que é um perfil que é gerido pelos herdeiros. Então, você tem todo um patrimônio, né, que não existe na lei ainda, uma regulamentação de como vai ser essa imagem e usos novos dos direitos de personalidade. Agora, a gente, nesse caso específico, né, se entendeu que, além do consentimento válido dos herdeiros, aquele uso era respeitoso e relacionado ao que a cantora já fazia em vida. Ela apareceu num comercial cantando. Ela não apareceu fazendo, por exemplo, um testemunhal. Caso fosse um testemunhal, poderia haver outro tipo de questionamento sobre a autenticidade desse testemunhal, porque a gente tem um anexo também de testemunhal que fala que ele tem que estar ligado à experiência do depoente. E aí poderia ter um questionamento de veracidade se ela estivesse fazendo um endosso, falando, por exemplo, do automóvel, do modelo, algo específico. Acho que o impacto maior que teve esse anúncio foi, de fato, o estranhamento de ver uma pessoa já falecida como se viva estivesse no anúncio, e com movimento, fala inéditos. E isso causou, assim, uma série de
uma enxurrada, na verdade, de comentários, de opiniões, alguns achando emocionados, porque era uma cantora, de fato, que é da cultura popular, icônica. Então, alguns emocionados, outros estranhando o fato, né? Outros, assim, realmente se depararam com uma certa espanto com aquele novo uso. E, além disso, né, nesse caso, eu acho que o uso, o que se decidiu, que o uso foi respeitoso, ela apareceu fazendo algo que fazia em vida, inclusive no anúncio estava com a filha, né, que também é cantora. Então, o uso foi respeitoso mediante consentimento válido, e a grande discussão que teve nesse caso foi a necessidade ou não de um disclosure falando de criação sintética. Nesse caso também, e aí a gente analisou vários códigos, né, vários textos. Existe um projeto de lei no Brasil sobre inteligência artificial que fala da necessidade de ser claro com relação, transparente com relação ao uso da ferramenta, quando acontece interação, por exemplo, um serviço de atendimento ao consumidor, se eu estou interagindo com uma ferramenta de inteligência artificial, precisa ser muito claro isso, ser avisado. No projeto de lei não tem algo específico sobre a produção de conteúdo audiovisual. Isso é algo no mundo inteiro. Eu conversava com a Fernanda até sobre a greve dos roteiristas e atores de Hollywood. Então, assim, a gente sabe que o uso da inteligência artificial como apoio na indústria audiovisual não é novo, ele já acontece de longa data, mas realmente o lançamento dessas ferramentas de inteligência artificial generativas, duas principais, que estão disponíveis a todos, o lançamento no ano passado, acho que foi em outubro do ano passado, o ChatGPT, e aí é uma profusão desse uso e até uma evolução grande, né, das imagens geradas. Na segunda-feira teve uma audiência pública na Câmara dos Deputados e uma das pessoas que participou dessa audiência pública mostrou, ele é de uma produtora super importante no Brasil, ele mostrou a evolução do uso de outubro do ano passado até esse ano, e assim, a velocidade realmente é grande, assim, você vê visualmente, é impressionante como a ferramenta se sofisticou num nível de não ser mais distinguível o que é sintético e o que é real. Então, existe essa discussão hoje, né, se é necessário algum aviso, acho que também não é um balanço delicado, né, o que não vai obstruir um conteúdo, que não vai ali causar uma interferência desnecessária, mas o que é uma informação relevante, né, para as pessoas, para as audiências em geral terem esse conhecimento. A gente até estudou, o ICAS teve uma pesquisa que foi feita e a gente acompanha os casos. Teve um caso, um caso em Singapura sobre um aplicativo de comida, de delivery de comida, em que eles usavam como apoio imagens criadas por IA para os restaurantes que não conseguiam fotografar as comidas. Mas começou a surgir muita disparidade entre a imagem e o prato que era entregue. E aí, nesse caso, o aplicativo ele tinha até uma marca d'água que deixava claro ser publicidade, conteúdo gerado por inteligência artificial, porém a acurácia dele na entrega com relação à compatibilidade com o produto, eles até mencionaram a questão de uma ova de peixe, vinha como se fosse uma gema de ovo, assim, era uma questão desproporcional, então ele e realmente, de fato, acho que esses erros podem ser comuns no uso da inteligência artificial, que abre muitas opções, mas que perde em precisão. A gente teve também recente uma nota técnica do CONAR inglês sobre inteligência artificial generativa, e um caso de lá que foi super interessante também, porque traz duas discussões que hoje a gente fala, que é a diversidade e o uso de estereótipos. Nesse caso, que é mencionado na nota técnica do ASA,
se mencionou a criação de uma imagem de uma figura feminina, e o questionamento, a denúncia, a queixa de consumidor de que teria um uso, um apelo excessivo à sensualidade, excessivo e desnecessário, de forma a objetificar, e também de aparência de minoridade dessa modelo, lembrando que gerada por inteligência artificial. Então, nesse caso, a decisão lá, eles entenderam que não parecia ser menor de idade, mas que sim foi explorada excessivamente a sensualidade e ali uma reprovação no uso da IA para essa geração dessa imagem. A gente tem uma série de casos, por exemplo, os anexos de bebidas alcoólicas, eles mencionam que qualquer pessoa que participe de um anúncio tem que ser e parecer maior de 25 anos. Agora, e como fica isso com o uso de filtros das redes sociais, em que todas as pessoas ficam super jovens e ele tira qualquer imperfeição? Se discutiu isso também num caso em que se queixou que uma modelo parecia menor, e aí eles mostraram a foto real da pessoa, da modelo, até era uma modelo sul-africana, e a foto era muito diferente do anúncio, porque no anúncio era quase um desenho, né? Ela estava assim, com um aspecto realmente jovem, mas que todos nas redes sociais pode usar um filtro e ficar assim. Então, o uso de filtros a gente tem algumas queixas, a gente sabe que fora também se questiona bastante o uso de filtros para publicidade de cosméticos, e quando isso pode também levar a erros sobre até o resultado que se espera daquele produto. Então, são vários aspectos que vão chamando a atenção, e acho que desafio todos que estão aqui nessas novas ferramentas do direito, né? O que fazer, como operacionalizar todos esses cuidados. Eu vejo que isso vem bastante, a tônica vem nessa abordagem multicamadas. Além da autorregulação, a gente tem uma série de códigos de ética, de códigos de uso. Acredito que as empresas vão precisar fazer também os códigos internos sobre o uso de inteligência artificial, para que seja transparente esse uso. A gente viu que a Associação Brasileira dos Anunciantes lançou um código também sobre inteligência, um código, não, um guia sobre inteligência artificial generativa na publicidade. Então, você tem uma série de instrumentos de apoio que permitem uma rapidez, uma flexibilidade muito maior do que grandes marcos regulatórios, que hoje acho que vão trazer essa tônica de provocar o próprio setor para que apresente as respostas junto com as inovações. Então, acho que a gente passa a ter uma abordagem mais ampla do direito, trazendo novas ferramentas, não só a legislação, também a autorregulação, que hoje assim está em profusão nessas áreas, e até também os códigos e políticas internas das empresas. Acho que todo esse conjunto pode ajudar a gente a enfrentar essas inovações e fazer bom uso delas. Acho que era essa a apresentação, nem sei se eu entrei muito no tempo, mas fico aqui à disposição, já agradecendo pelo espaço. Juliana, não, terminou até um pouquinho, a gente tem um tempo para perguntas e convido a todos para ou levantarem as mãozinhas virtuais, digitais aqui, ou fazerem as perguntas no chat, mas queria muito te agradecer, Juliana, pelas colocações. A Juliana e eu conversamos algumas vezes sobre o que ela poderia abordar e trazer para esse grupo de ouvintes hoje aqui. Eu acho que você fez a entrega que a gente bem conversou, no sentido de colocar um pano de fundo para o curso que a gente vai ter nas próximas semanas, onde os professores vão poder aprofundar em cada uma dessas frentes da autorregulamentação de forma geral, ou mesmo de direito do consumidor, tratando da publicidade de uma forma bastante profunda e sofisticada. Eu acho que você fez um excelente trabalho dando esse pano de fundo para os nossos alunos, nossos participantes, e acho também que
a sensação que eu fico é que, certeza que eu já tinha, mas enfim, do que você falou, o quanto o CONAR está acompanhando essas tendências que envolvem tanto de tecnologia, quanto, por exemplo, com relação ao ESG, né, social, e reflete nas suas decisões, reflete nos seus guias e no código, no CBAP, e o quanto o CONAR está, de fato, plugado com as melhores práticas mundo afora. Então, eu acho que isso faz muita conexão com o discurso da Kathy, e aí, Kathy, não vou mudar para inglês só para não bagunçar a tradução, mas isso mostra essa uniformidade, eu acho, dos olhares sobre publicidade mundo afora, inclusive porque estamos vivendo, não só, mas inclusive porque estamos vivendo num mundo tão conectado. Então, para mim, foi fantástico ouvir vocês duas. Valdir, você quer comentar? Eu achei ótima a apresentação, como sempre foi, como sempre é, né, da nossa vice-presidente do CONAR, já ouvi outras vezes, ela já falou num seminário da BPI. Eu acho que a turma está, assim, tem o privilégio de ouvir as pessoas que mais entendem de autorregulamentação publicitária no mundo, né? Convidamos o Guy Parker, que foi mencionado aqui, mas ele tinha um conflito de agenda, ele estaria em Gana, então ele não pôde participar. Nós até mudaríamos o horário por causa do fuso horário com Londres, pediríamos a Kathy, a Juliana, para falar mais cedo, mas infelizmente não tivemos. Mas temos assim, duas autoridades no assunto que abrem o nosso curso em alto nível, né? Então, agora a barra foi colocada num patamar bem alto para os próximos palestrantes. Eles vão ter que se preparar bem para manter o nível do nosso curso. Em relação às traduções, às legendas, cada um pode alterar a sua, né, se quiser. Então, Kathy, por exemplo, pode mexer lá e alterar a tradução. If I change to English, anybody could go there and change the translation individually. Não tenho perguntas, e aí, Fernanda, você modera aí o debate. Obrigada. Juliana, eu acho que eu queria só te fazer uma pergunta sobre o CONAR especificamente. A Kathy falou um pouquinho sobre a questão, como ela chamou, do substantiation, né, dos claims. Eu acho que esse é um desafio significativo para quem trabalha em direito do marketing e busca aconselhar os clientes sobre o quão técnico esse claim, essa prova do claim precisa ter e quão exato ele precisa ser. Essa é uma pergunta que eu já vi sendo levantada em alguns outros fóruns, outras aulas, enfim. E aí eu queria te trazer essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o exercício, né, dentro do CONAR, como essas provas são aceitas, são discutidas, a prova com relação a afirmações, claims publicitários no sentido das afirmações sobre superioridade ou sobre um quesito do produto, da performance desse produto. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, só porque a Kathy falou e você também falou, e aí eu acho que esse ponto é super valioso para todos aqui ouvirmos, e já que a gente tem mais 5 minutinhos, se você puder falar sobre isso, ia ser ótimo. Claro. Então, o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária e também o Código de Defesa do Consumidor, eles prevêem que o ônus da prova de demonstração da veracidade pelo aquilo que é divulgado é do anunciante. Então, assim, é preciso, antes de divulgar a publicidade, ter toda a comprovação da veracidade daquilo, e não o inverso. Isso pode parecer trivial, mas a gente precisa falar, porque não é... A gente já teve caso em que o anunciante pediu para outra parte comprovar que ele não estava mentindo, né? Não, quem tem o ônus da prova de provar toda a veracidade das informações que divulga, e essas informações também são uma promessa que os vincula o anunciante na entrega ao consumidor. Quem tem esse ônus da prova é o anunciante. Essa prova, nos CONARes, tem uma série de instrumentos de prova. Por exemplo, no caso da propaganda comparativa, vamos fazer um exercício melhor, né? O melhor é um claim muito genérico.
Se a ausência de uma prova robusta de vários atributos dos mais relevantes daquele produto e superioridade com relação aos demais, provavelmente fazem desse claim enganoso. E aí o disclaimer, né, a qualificação desse claim, por exemplo, o melhor em economia, em redução de energia, de gasto de energia, o melhor em performance, o melhor em tempo. Então, esses qualificativos, eles apoiam, inclusive, a comprovação que depois se vai apresentar. É claro que não são todos os atributos que precisam vir com um disclaimer embaixo, mas caso ele seja muito abrangente e, em particular, nos casos de sustentabilidade, a gente entende que o qualificativo ajuda até na comprovação que depois é correlacionado àquilo que se falou especificamente. Em sentido contrário, se a pessoa não tem se ela não se circunscreve qual que é aquele atributo, ela vai ter que apresentar uma comprovação, por exemplo, nos termos de sustentabilidade, se ela fala que ele é verde, ele tem menos impacto, ela vai ter que comprovar com relação ao ciclo de vida completo do produto. Se uma garrafa tem ali redução do uso de alguma substância, mas é só a tampa que tem uma redução e não o conteúdo inteiro, ela tem que especificar aquilo. Então, todas essas regras, esses critérios de delimitação ajudam também na fase de comprovação. A gente tem comprovação. Muito se fala, por exemplo, nos claims de sustentabilidade, de comprovação via certificação. Também não há uma exigência em geral de certificação. No caso dos orgânicos, por exemplo, é um caso que é necessária a certificação para divulgação desse atributo de ser orgânico. A legislação que fala dos orgânicos, aliás, ela é super ampla, não é só a ausência do uso de agrotóxico, tem uma série de elementos ali que são requisitos para as empresas utilizarem, né, a mensagem ali, a informação de que é um produto orgânico. Mas, em geral, não é determinada uma certificação como regra geral. Agora, se existe uma certificação, aquilo também apoia a veracidade, é uma forma de atestar que aquilo está correto. A gente vê na Europa se discutindo hoje sobre os claims ambientais e certificação. Tem uma série de certificadoras. Aqui também, a questão da legislação ambiental, ela fala de certificação, por exemplo, uso de madeira, tem várias certificadoras de uso de madeira, que vão ali checar se é objeto de reflorestamento ou não, né? Se estava numa área que era permitido aquele uso, aquela exploração proveniente dessa área. Então, você tem uma série de apoios ali que contribuem para a comprovação. Mas, no fim, no cabo, a empresa realmente precisa ter prova da veracidade daquilo, quer por pesquisa interna, quer por pesquisa externa, e apresentar uma prova consistente e relacionada àquilo que está sendo dito. Acontece muitas vezes também da gente ter um atributo, mas aí na hora de mostrar a prova é outro tipo de comprovação. A gente tinha, por exemplo, tem uma pesquisa que é o Top of Mind. O Top of Mind são as marcas que têm um reconhecimento pelo público, mas ela não significa uma qualidade interna, e sim um reconhecimento. Então, por exemplo, falar o número 1, se correlaciona muito o número 1 com liderança de vendas, né? E aí a hora que fala o número 1, ela mostra as pesquisas de liderança de vendas. Se ela fala de melhor, e mostrar uma pesquisa de top of mind, talvez não seja uma prova suficiente. Claro que o top of mind é uma pesquisa importantíssima, super relevante, e que vários anunciantes usam, mas ela mostra o reconhecimento pelo consumidor.
e não poderia justificar outros quesitos. Então, isso, assim, muitas vezes parece que existe uma complexidade, uma prova que seja muito aprofundada, mas é analisado a correlação que tem entre a prova, uma prova objetiva, que os anunciantes estão bem acostumados até, é algo que faz parte de todo o processo até da fabricação, da construção de marca e da divulgação do produto, ter todas as informações ali sobre os atributos e divulgar uma forma que seja correlacionada àquilo que efetivamente existe já à prova. Perfeito, excelente a resposta, excelente colocação. Gente, a gente está chegando pertinho aqui da nossa hora completa. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer. De novo, foi um prazer, Juliana, te receber. Acho que a Kathy já saiu há um ou dois minutinhos atrás, mas agradeço a ela também. Sei que Valdir e Renata agradecem muito a você também. A gente está muito animado com esse curso, começando hoje. É um enorme prazer poder abrir esse debate com a tua colaboração, com a tua perspectiva. Valdir, se você quiser falar alguma coisa, algumas palavras, senão a gente pode encerrar. Agradecer mais uma vez a Juliana e pedir para todo mundo abrir as câmeras, se possível, para a gente registrar a primeira aula. Ótimo Essa pedido. verdadeira masterclass. Obrigada. Eu desejo um curso maravilhoso para vocês. É super importante essa área. A gente vê assim que fala de publicidade, todas as empresas, todas as plataformas, todos os veículos. Então, assim, é realmente uma reunião de áreas muito importantes. Então, desejo um curso muito bom para vocês e o Conar fica aqui à disposição, eu também, de todos que estão aqui. Se quiserem me procurar, acho que todos têm meu contato. Obrigada. Maravilhoso. Obrigada, Juliana. Obrigada. Muito Podemos a obrigada, foto? Juliana. Tirei. Vou tirar a outra que está entrando mais gente. Tira a outra que tem mais gente abrindo a câmera. Muito bom. Última chamada, gente. Mais alguém vai abrir a câmera? Ops, Tiago. Tiago tá vindo. Alarme falso. Não fique com Chegamos. vergonha, Tiago. Sem vergonha. Muito bom. Até a próxima aula, né? Obrigada, Juliana, mais uma vez. Pessoal, até a próxima segunda. Tchau. 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 Tchau, obrigada.